Oi, gente! Vamos hoje, na nossa videoaula de física, estudar um conceito básico de cinemática, que é velocidade média. Bom, inicialmente, para calcular a velocidade média, a gente utiliza essa formulazinha aqui, ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? ΔS nada mais é do que o espaço percorrido, ou seja, a distância que um móvel percorreu, certo? E o ΔT é o tempo, ou seja, o período. Quanto tempo foi gasto para se percorrer esse espaço, né? Então nós teremos a velocidade média é a variação de espaço, que nós vamos medir em metros, pela variação de tempo, que será medida em segundos, ok? Então, metro para o espaço e seus múltiplos ou submúltiplos. E o tempo, que nós vamos medir em segundo, com seus múltiplos e submúltiplos, beleza? Então, ok. Vamos para um exemplo. O exemplo é o seguinte. Um ônibus viaja de Recife para Salvador. Parte às 7 horas e 30 minutos, passando por Maceió, a 200 km de Recife, às 12 horas, quando para por 1 hora e 30 minutos para o almoço e descanso de seus passageiros. Retomando a viagem, prossegue até Aracaju, a 180 km de Maceió, onde chega às 18 horas, parando por mais 1 hora para o jantar e descanso. Em seguida, vai a Salvador, a 270 km de Aracaju, onde chega às 24 horas. Terminou a viagem. Determine em km por hora a velocidade média desse ônibus na viagem. Bom, para a velocidade a gente precisa de duas grandezas, o espaço percorrido e o tempo. Então vamos considerar o tempo. Esse ônibus ele andou 200 km no primeiro intervalo observado. Depois dos 200 km, ele andou 180 km, né? E depois, finalmente, concluiu a viagem quando chegou a 200, rodou mais 270 km. Quando a gente soma esses valores, essa distância chega a 650 km percorridos. Ele percorreu 650 km. O que é esse 650 km? É a variação de espaço. Então, na nossa fórmula, nós já temos aqui 650 km de variação de espaço. Perfeito? E agora vamos ver quanto tempo ele gastou nessa viagem. O tempo é o seguinte, ele começou às 7 horas e 30 minutos. E ele terminou a viagem, chegando a Salvador, às 24 horas. Ok? Quanto tempo ele percorreu? Bom, de 7h30 da manhã às 7h30 da noite, às 19h30, são 12 horas, né? E depois, até às 24 horas, são mais 4 horas e meia de viagem. Ou seja, ele percorreu 16,5 horas. Atenção! 16,5 não são 16 horas e 50 minutos. Esse 0,5 aqui é meia hora, ou seja, 30 minutos. Esse ônibus percorreu 16 horas e 30 minutos em todo esse espaço. Então nós vamos ter aqui 16,5. Usando a calculadora aí, vocês podem pegar a calculadora e fazer rapidinho o cálculo aí, nós vamos chegar no valor de 39,4 km por hora. Observe que 650 são quilômetros e 16,5 são horas. Por isso que a gente chega na nossa unidade final de 39,4 km por hora. Perfeito? Bom, vamos agora para o segundo exemplo. A distância aproximada de Sandovalina a Presidente Prudente é de 63 km. Mantendo-se uma velocidade média de 90 km por hora, em quanto tempo se realiza essa viagem? Pessoal, a gente não pode esquecer essa forma aqui. Velocidade é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Vamos para os dados que constam em nosso exercício. Aí aparece que a distância de Sandovalina é aproximadamente 63 km. Então tá aí, ó. 63 é o quê? Variação de espaço. Variação de espaço, 63 km.
Então isso aqui é a nossa distância, ok? 63 quilômetros. Bom, e o exercício está nos dizendo que a velocidade média é de 90 km por hora. A velocidade média é 90 km por hora. Bom, velocidade média é esse valor aqui, ó, 90 km por hora. E o exercício nos fornece o espaço percorrido, 63. O que falta para a gente? A variação de tempo, que inclusive é exatamente o que o exercício pergunta. Quanto tempo se gasta nessa viagem? Então, substituindo os valores, nós teremos na fórmula o seguinte. Nós teremos que 90 é igual a 63 quilômetros percorrido em um espaço de tempo, em um período de tempo que a gente desconhece. Lembrando que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Se você quer gastar menos tempo na viagem, você aumenta a velocidade. E como é que nós vamos resolver isso? A variação de tempo será igual a 63 dividido por 90. Usando a calculadora aí, rapidinho, nós vamos chegar no valor de 0,7. 0,7 o quê? Observe que a nossa velocidade está dada em quilômetro por hora. 0,7 horas. Quanto que é 0,7 hora? Cuidado, 0,7 hora não são 70 minutos. É 0,7 de uma hora, ou seja, 0,7 de 60 minutos. Fazendo essa continha na calculadora, 0,7 vezes 60, nós vamos chegar no valor de 42 minutos. Conclusão, um veículo a 90 km por hora, para percorrer 63 km, ele percorrerá esse espaço em 42 minutos, ok? Gente, uma outra coisa que a gente precisa aprender em cinemática é a conversão da velocidade de quilômetros por hora em metros por segundo. E a regra é muito simples. Quando você tem a velocidade em quilômetros por hora, para você converter em metros por segundo, você divide por 3,6. E quando você tem a velocidade em metros por segundo e quer converter em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo, onde a gente do ônibus, onde nós tínhamos uma velocidade depois nós calculamos, deu 39,4 km por hora. Bom, para convertermos essa velocidade em metros por segundo, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse valor, 39,4, e vamos dividir por 3,6. Fazendo a divisão aí na calculadora, rapidinho, vocês vão ter um valor aproximado de 10,94 metros por segundo. Então a gente pode deixar a nossa resposta aí como aproximadamente igual a 11 metros por segundo. Perfeito? Vamos para um outro exemplo. Agora vamos pegar uma velocidade, aí de 20 metros por segundo. E vamos converter 20 metros por segundo em quilômetros por hora. O que a gente faz agora? Pela nossa regrinha, a gente vai pegar 20 metros por segundo e vamos multiplicar por 3,6. Multiplicando 20 metros por segundo por 3,6, nós teremos a velocidade de 72 km por hora, ok? Então, lembrem-se dessa regra. Para converter metro por segundo em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Para converter quilômetros por hora em metros por segundo, a gente divide por 3,6. Gente, essa é a nossa videoaula de hoje. E eu estou deixando lá uns exercícios para vocês fazerem. Vou deixar o link aí e vocês acessem e respondam, ok? Valeu, até mais!